Uma boa noite, é um prazer recebê-lo, Thiago. Obrigada por ter atendido o nosso convite. Esse momento aqui hoje é um momento especial que é para a gente falar a respeito da educação. É uma classe que precisa de um olhar carinhoso e cuidadoso, porque nós estamos aí há muitos anos já sem qualquer tipo de avanço na carreira ou benefícios e necessitando de muitas melhorias. Uma das questões que mais chegou ao sindicato e à comissão é a questão da incorporação da gratificação. A hora que o servidor mais precisa, que é o dinheiro, que é os vencimentos, ao tirar a licença, corta esses 20%, né? Em vez de ajudar, faz é prejudicar. E é uma das grandes demandas, porque ao aposentar, a classe toda sabe disso, candidato Thiago, é retirar esses 20%. E um momento especial que é a aposentadoria sagrada, a gente tem que viver, cuidar dos nossos netos e, quem sabe, prolongar a nossa vida de professor, né? Que a gente sofre muito em sala de aula. E aí, candidato Thiago, a questão da incorporação da gratificação de incentivo à docência no vencimento base dos professores é a nossa primeira demanda e ela é urgente, né? Caso o senhor seja eleito, o senhor concordaria em incorporar já no seu primeiro ano de governo? Que nada nós vamos fazer se não tiver o diálogo antes. Nós queremos rever o plano de cargos e carreiras, tudo aquilo que é necessário para reaver o prejuízo que vocês estão tendo ao longo dos anos, mas toda essa alteração, essa mudança vai ser com muito diálogo. Então, para mim é uma oportunidade muito bacana de estarmos aqui para a gente conversar, né, essa iniciativa de vocês levarem essa mensagem nossa para todos os servidores. Eu tenho certeza que todos os profissionais aí da educação estão muito bem representados por vocês. E essa primeira aqui, Fabrício, eu não sei se está na ordem de interesse, né? Ou se não, se foi só coincidência mesmo, mas a questão da incorporação da gratificação, antes mesmo dessa reunião, nós já gravamos um vídeo quando eu fiquei sabendo, porque a gente conversa no dia a dia com vários profissionais, inclusive pessoal da educação, e a gente sabe que esse é um anseio, né? A questão da incorporação da gratificação do ensino à docência, porque senão lá na frente vocês acabam tendo prejuízo na hora da aposentadoria. Então, perante aqui a todos vocês que estão nos ouvindo, fica aqui o nosso compromisso. E, Fabrício, eu falo que não vai ser fácil. Não adianta nenhum candidato chegar aqui e vender ilusão. Nós sabemos que é um grande desafio que nós vamos enfrentar, né? Nós temos aí uma reforma para fazer no plano de cargos e carreira de todos os servidores e isso vai ser prioridade. Nós queremos transformar o nosso município. E para isso nós vamos precisar de uma boa equipe, secretários, dos cargos comissionados, mas acima de tudo nós vamos precisar dos nossos colaboradores, né, dos nossos efetivos. Agora, de uma coisa vocês podem ter certeza, nós vamos tratar a prefeitura como a maior empresa geradora de emprego e renda do nosso município. Qual é o lucro da nossa prefeitura? A qualidade de vida da nossa gente, a qualidade de vida da população, a qualidade de vida dos nossos servidores. As cidades vizinhas fornecem aí o kit escolar, né, para as crianças, mochila e uniforme. O Naí tem condição. Nós sabemos que chega no final do ano, a prefeitura, obrigada a gastar os 25% com a educação, sai aí o gestor gastando com aquilo que não é de utilidade. No início do ano, com um bom planejamento, nós temos condição e vamos fazer isso. Oferecer o kit escolar com mochila e uniforme para todas as crianças da rede municipal. Tiago, a gente trouxe aqui outra demanda sobre diferença de nível, que é o pagamento da diferença de nível de carreiras conforme a Lei 56/2006. Que é o que, Tiago? Hoje nós temos nível 1, nível 2 e nível 3. E o que os professores, essa demanda tem sido como urgente, por quê? Porque a gente não tem um percentual viável do nível 1 para o nível 2 para o nível 3. Ou seja, se nós formos olhar de forma abrangente, você vai olhar, vai falar assim, mas então não compensa eu passar para o nível 2. Então não compensa passar para o nível 3 se eu não tenho uma porcentagem de diferenciação compatível com o nível. Então, uma dos questionamentos que a gente queria realmente que fosse revisto, a gente sabe que tem que ser dentro da folha de pagamento e tudo mais, mas a gente queria que realmente que a gestão, na sua gestão, que fosse olhar essa questão, a Sandra Amara, junto com as meninas, já fizeram uma vez um estudo sobre essas porcentagens, então eles têm mais ou menos um plano. Então, assim, a gente queria que olhasse realmente para que desse essa porcentagem, essa diferenciação de porcentagem que fosse realmente viável para a classe, que fosse justa para a classe, essa diferenciação entre o nível 1, o nível 2 e o nível 3.
Na verdade, só aproveitando e complementando, Thiago, o que acontece? Nós temos lei que rege a matéria, né? Se cumprir a legislação do que ela tem que ser, ótimo. O que tem acontecido? A lei não é cumprida, simples assim, né? Vai ser necessário para a administração rever algo nesse sentido? Então que seja revisto, mas que seja cumprida a legislação de uma forma ou de outra, não tem como fugir disso. E dentro dessas questões que a gente precisa na educação, nós temos ainda a progressão, que queremos que seja de forma automática, progressão quinquênio. Hoje não é, tem que requerer e fica a critério do administrador. Se o administrador quiser levar 20 anos para como CV, ele leva. Né? E assim, é um direito que está determinado em lei, que seja cumprido e que seja de forma automática para o servidor parar de ter o prejuízo que está tendo hoje em dia. Né? Da mesma forma, nós temos aí as carreiras. Você comentou sobre as carreiras. De um modo geral dos servidores. Nós temos a diferenciação, saúde, educação e da administração. A carreira da saúde e da administração, eles têm um adicional que é garantido a eles cumprir um determinado tempo de serviço, né, o pré-requisito ali, eles recebem a gratificação, que é a promoção que eles têm. Na educação, não existe essa possibilidade. Só a progressão. Para receber alguma promoção, o professor tem que estudar. Ou ele pega um diploma ali de um mestrado, um doutorado, ou ele não recebe nada. Então, o outro servidor trabalha ali por 4, 5 anos, ele tem direito àquela promoção. E na educação não existe isso. E nós gostaríamos que criasse. É uma questão de justiça, inclusive. Então, está aí o pedido em relação a isso. E em relação à regulamentação da jornada, que é o que está aí no nosso item 5, o que é essa regulamentação? Hoje existe a ampliação de jornada que os professores fazem. Ele tem o seu cargo efetivo e na falta de um professor para a administração não contratar, ele pega o professor efetivo e permite que ele amplie a sua jornada de trabalho, né? Estende ali por 2 turnos que ele vai trabalhar. Mas não existe qualquer direito que seja em relação a esse período que é trabalhado. Então, ali, se pega um atestado médico, ele não recebe por isso, ele não tem nenhuma garantia, 13º, né, valor sobre férias calculadas sobre esse valor, não tem nada. Fora as questões do dia a dia que precisam urgentemente de uma regulamentação, porque hoje fica a critério da Secretaria de Educação. Se nesse momento eles acham que a ampliação vai funcionar da forma X, eles fazem. Amanhã já mudaram de ideia, eles vão lá e mudam e faz da outra forma. Precisa regulamentar. E, sim, 100% das vezes traz prejuízo para a classe. Essa regulamentação ela é necessária e é urgente. Tiago, critério de gratificação do Zona Rural. Você que é professor de Zona Rural, que levanta 5 horas da manhã, 4h30, chegou o momento da gente fazer a pergunta do candidato Tiago Martins, né? Tiago Martins, Paracatu, tudo aqui do lado, praticamente tem o mesmo repasse Fundeb. Fundeb é um fundo de manutenção da educação básica, né? Então, o que acontece? Em Unai é pago para esse professor, independente se ele dá aula em Boa Vista, que é a escola mais perto que nós temos de Zona Rural, ou a Chapadinha, né, que é a escola Terezinha Rezende. E aí, Tiago, o que acontece? Nossos professores recebem apenas 10% de gratificação de Zona Rural. Há possibilidade, dentro da legislação, a readequação dos critérios de gratificação de Zona Rural. Paracatu está do lado. A gente pode se espelhar na questão dos 33% de Paracatu. Justo. E só para finalizar, Tiago, educação não é despesa, educação é investimento. O que eu tenho falado, Fabrício, em relação a todas as outras pautas aqui que foram passadas aí pela Sandra, a questão da concessão automática de progressão e promoção, eu até gravei um vídeo em relação a isso que eu acho um absurdo, né? Um direito já adquirido por lei e não ser cumprido, né? O servidor, seja ele de qualquer categoria, ter que sair com o pires na mão pedindo um próximo ali do gestor. Eu acho que isso tem que ser de forma automática e nós vamos trabalhar para que esse direito seja realmente de forma automática. Protocolou a requisição, está dentro da legislação, o direito sem ter que pedir um padrinho ali ou outro. Eu acho que nós temos que, é uma forma de respeitar os nossos servidores. A questão da regulamentação, né, da ampliação da jornada também. Se ela acontece, por que não regulamentarmos? Há quanto tempo vocês estão vivenciando isso? E também a questão aí dos 10%, passando para 33%. Eu acho que se nós temos um recurso, nós temos a legalidade, não vejo impedimento nenhum, Fabrício. Eu já dei uma corrida nos olhos aqui, questão do plano de carreiras, e vai além,
é um compromisso nosso com todos os servidores do município rever todas as situações que levaram vocês a ter um prejuízo ao longo dos anos. O que eu observei? Que alguns gestores, por não conseguir dar tudo de imediato, foi empurrando isso com a barriga. Não conseguiu fazer um planejamento ao longo dos 8, 12 anos. E aí, Fabrício, eu quero deixar aqui o nosso compromisso com os nossos servidores, que aquela fala que eu falei bem no início, nós não vamos resolver nada sozinhos, Fabrício. Hoje nós temos as demandas do dia a dia e os nossos técnicos e profissionais dentro da prefeitura talvez ficam limitados pelo tamanho da demanda e não sentam e se debruçam em cima das demandas dos nossos efetivos. Nós vamos, no primeiro ano, contratar uma empresa especializada em gestão pública. Para quê? Para ter como prioridade os nossos servidores. Rever dentro da legalidade, dentro do orçamento, e é o que eu falei, a gente não pode aqui vender ilusão, dentro da legalidade do orçamento, e a gente vai achar a saída para isso, rever toda a situação dos nossos servidores, seja da educação, da administração ou da saúde, porque nós sabemos que esses desafios estão sendo empurrados ao longo do tempo. Nós temos a lei do piso do magistério, que determina o reajuste anual todo ano, né, o valor percentual que vai ser. O município de Unai, ele não cumpre essa lei e não se preocupou, eu acho que faltou esse olhar do administrador, se preocupar com os reflexos que isso teria ao longo dos anos. Então nós tínhamos aqui o salário que era de acordo com o que determina a lei do piso, e por falta do reajuste anual ser de acordo com o que a lei determina, o salário começou a ficar defasado. Então hoje nós estamos aí muito distante do que deveria ser. A administração tem esse desafio enorme que é adequar a questão dos salários dos professores e especialistas hoje. E isso tudo aconteceu pela falta de visão lá no futuro, de olhar lá na frente e falar, olha, se eu deixar de cumprir isso aqui agora, se o percentual é 7%, eu der 4%, no ano que vem vai aumentar a defasagem, no próximo ano vai aumentar ainda mais. E foi exatamente isso que aconteceu e é a realidade que a classe tem vivido hoje. Se o governo determinou que é 5%, que seja 5%. Né? Se determinou que é 10%, que seja 10%. E nesses últimos anos aí, a educação não teve um ano sequer o reajuste que a lei do piso determinou. Eu acho que vocês não estão pedindo mais nada do que é o justo, né? E é o que eu falei lá no início. Uma coisa que vocês vão ter comigo é o diálogo. Tá? Eu acho que todo servidor tem direito de reivindicar os seus direitos e sem ter medo de sofrer perseguição. E você que é servidor sabe que eu estou dizendo o que vocês vêm passando nos últimos 8 anos. Na nossa gestão, todo servidor terá o direito de reivindicar aquilo que foi adquirido por lei, sem ter medo de retaliação, de perseguição. Pelo contrário, o que eu quero buscar é o que vocês perderam ao longo dos anos. Tá? Essa proximidade com o gestor, como eu disse, vocês são os nossos aliados para transformarmos o Unai na cidade que nós queremos. E essa recomposição salarial, de acordo com o piso nacional, vai ser um direito de vocês que vai ser respeitado pela nossa gestão. Sobre a eleição dos diretores e o processo seletivo para secretário. Né? Nós trazemos, isso é um anseio, né, da classe, por quê? Para que haja essa regulamentação. Para que realmente possam ser pessoas que tenham capacidade. Enquanto professor, eu posso dizer que a nossa classe sofreu bastante com a troca de secretários e com algumas coisas. Foi prejuízo e tem sido prejuízo para a classe, algumas coisas que aconteceu. Então, assim, a gente queria essa regulamentação para que realmente houvessem perfis que são capacitados, perfis que realmente vão gestar a Secretaria de Educação, né? Que não sejam pessoas que não entendam da nossa realidade, porque a nossa realidade de educação municipal, nós temos uma realidade nossa, é única. Então, assim, para que não chegue de paraquedas, para que não chegue e fale, isso, do meu jeito, né? Nós temos uma realidade, então, assim, a gente queria pedir esse processo seletivo para os diretores, para os vices, para o próprio secretário, né, para que realmente fosse escolhido alguém, né, são pessoas que vão gestar, né, escolas, secretarias, e assim, e a gente hoje o que eu digo, que a gente realmente precisa dessa renovação da educação. O que eu quero determinar para todos os secretários e diretores? Ouçam a nossa gente, ouçam o nosso povo, ouçam a nossa população, ouçam os nossos servidores.
esse diálogo vocês vão ter sempre. E não é porque nós nomeamos alguém que é capacitado que nós não vamos poder mexer. Se ele não tiver correspondendo com os anseios da gestão e, acima de tudo, com quem está sendo assistido, não vai ficar. Então, sobre a questão da regulamentação aqui, da eleição dos diretores das escolas, eu acho muito justo a gente sentar e discutir qual a forma que pode ser regulamentado. Nosso intuito é aproveitar o máximo dos nossos servidores os cargos comissionados. Para nós é muito interessante, porque vocês estão vivenciando na ponta ali as dificuldades do dia a dia. Se eu trouxer alguém lá da rede estadual para ocupar o cargo de secretário de educação do município, nós vamos ter uma dificuldade muito maior. Então eu acho mais do que justo, né? Vocês inclusive vão ter essa liberdade de me indicar 3 nomes para que a gente possa escolher, entendeu? Vocês me indicam 3 nomes da rede municipal que vocês acham que vai de encontro com a necessidade de vocês, para a gente ver, porque nós vamos estar tratando diretamente, vocês indicam 3 e eu vejo aquele que talvez teria mais perfil com aquilo que a gente quer. Em relação aqui ao item 10, que é a reformulação do plano de carreira, você já comentou, né, que vai ser contratado aqui, e o sindicato já fez até uma minuta que, tendo a oportunidade de você sendo eleito, nós queremos te apresentar para ser analisada, porque já está aí 60% do caminho já percorrido. Nesse item 10 aqui, eu vou fazer um parênteses aqui, porque até agora aqui vocês estão solicitando do gestor, né, algo que vocês querem. Nesse item 10, eu quero solicitar de vocês a contribuição na elaboração desse plano. Já está pronto. Porque é claro que... Reformulação, nós já temos. Na reformulação do nosso plano. Na verdade, porque vai vir uma equipe que vai olhar a questão técnica, orçamentária, mas o dia a dia são vocês que estão vivenciando. Né? Vocês é que precisam sentar nessa mesa de discussão, que eu vi que vocês perderam isso ao longo do tempo. Essa oportunidade de conversar, dialogar, e nem sempre nós vamos conseguir atender o anseio das duas partes, mas com uma boa conversa a gente chega ali no meio termo, e vocês podem ter certeza. Nós precisamos, nós nem queremos, tá? Nós precisamos que seja concedido o quinquênio no 2º cargo para os servidores que têm 2 cargos no município. Hoje, o nosso estatuto, ele veda essa possibilidade de receber o quinquênio no 2º cargo, e nós não conseguimos entender o porquê. São 2 concursos diferentes, são 2 matrículas diferentes. Por que o benefício não pode ser recebido também em dobro? Então, assim, embora seja o mesmo servidor, ele passou por 2 concursos. E o quinquênio hoje é um adicional que é pago, é um benefício, um dos melhores que nós temos, né? Esperamos mantê-los e adquirir mais. E é um benefício que nós só temos direito em um cargo. Então, todo servidor que tem 2 cargos, ele fica do prejuízo do seu segundo. E até hoje nós não encontramos uma explicação para isso. Sobre qual fundamento, qual razão. Por que isso não pode ser mudado? Então, os estudos que nós já fizemos aqui, Thiago, no sindicato, que eu já estudei, já busquei, nós não temos impedimentos. Então, é possível sim, falta aí a boa vontade do gestor para poder conceder isso. E outra coisa também que a gente pede que seja feita é que faça um reenquadramento das progressões. As progressões é a mudança de letra que nós temos, né, a cada 3 anos. Teoricamente, tem o direito de mudar a letra, mas como é a critério da administração, o gestor pode fazer isso daqui 10 anos, 15 anos. Então, hoje nós temos aí professores que estão se aposentando, tendo uma progressão, 2 progressões, enquanto ele já deveria ter acumulado 5 ou 6. Não está sendo automático com o tempo trabalhado. Exato. O fato de não ser automático, né, ficar a critério da administração, gera esse prejuízo, essa defasagem. Nós gostaríamos que isso fosse visto e que houvesse esse reenquadramento, para que ficasse de acordo com o tempo de serviço. Se o servidor tem direito de receber ali, naquele momento 5, né, está chegando a sua 5ª progressão, que seja feito. Eu estou na rede desde 2001, né, me preocupa, porque a educação esteve em 8 anos, parada, atrofiada e tudo. Eu tenho uma paixão muito grande e isso me incomoda, né? Tomara que o próximo gestor faça alguma coisa. No início da sua fala, eu até anotei aqui, fiquei preocupada quando você falou da questão kit escolar, merenda, material didático, mas você não falou da questão da valorização dos profissionais em termos financeiros. Acho que a maior preocupação que a gente mais quer é sobre essa questão financeira.
Porque eu sou muito atenta e eu vejo assim, o que está faltando na questão do material didático. Então isso é questão de quê? De gestão, de falta de gestão, de planejamento e tudo. Tem dinheiro. O que está faltando? Gestão. Né? E então assim, eu acho que não falta kit escolar, essas coisas. Eu acho que tem que pensar primeiro nessa valorização financeira do professor. Né? Se tivesse uma boa gestão, não precisava disso. A escola estava aí equipada, tudo arrumadinho. Você falou da auditoria, bacana, achei que foi legal quando você falou dessa parte. É o que está faltando também, né? Do plano de carreira. Todos isso aí que foi falado, o que o gestor, o que o governo tem que dar essa abertura, essa oportunidade, sim, de reformular esse plano, né? Para ficar bom para a gente. É isso que a gente está precisando. Na época que foi feito esse plano de cargos e carreira, não tinha o cargo de supervisor. Esse cargo ele é novo no município, 2007. Né? Foi o primeiro concurso, eu sou dessa época. Então, assim, nós ficamos muito prejudicados, né, com isso. E nós, né, conseguimos, inclusive essa incorporação, a gente já conseguiu, né, não precisamos disso hoje. Né? E um item que nós colocamos aí, né, sentei com as minhas colegas, é a equiparação salarial, porque hoje nós temos uma jornada maior que a do professor, pela necessidade, né, nas nossas atribuições nas escolas. Então nós temos uma jornada de 24 horas, porém a gente não tem nós temos a mesma remuneração. Então a gente pede essa equiparação salarial. E a outra questão é que nós não temos a substituição, a gente pede, temos que regulamentar isso também. Porque quando o supervisor precisa de afastar, seja por atestado ou outra situação, não tem quem fica lá, né, para substituir. E outro item aí também é regularizar o número, né, de especialistas. Às vezes se tem uma escola que tem aí menos aluno ou mais aluno, né, e a supervisora, né, trabalha da mesma forma. Né? A escola Glória Moreira é uma escola com mais de 1.000 alunos e tem, às vezes, uma outra escola com menos e trabalha da mesma forma. Então, acaba a gente fica prejudicado. Né? E outra situação é a ampliação da carga horária, né, de regulamentar isso também. Já tem aí, né, no estado um projeto, né, piloto que está aí colocando, de ter essa ampliação de 24 para 40 horas, para dar essa oportunidade de ampliação para quem tem o interesse. Abrir um parênteses aqui, né? Parênteses não, né? Iniciar a minha fala aqui depois da fala da Cida. Na verdade, Cida, eu deixei bem claro, e é bom que está gravado, quando eu falei sobre a questão da estrutura necessária para os nossos professores. Eu falei lá no início. Aí, a gente precisa enxergar a educação como um todo. Nós precisamos ver a valorização dos nossos servidores, mas nós precisamos ver também os nossos alunos ser bem acolhidos, bem entendidos. Eu vejo que dá para fazer tudo isso, né, desde que nós coloquemos a educação como prioridade. Hoje nós estamos com 20 milhões parados na conta da educação. Quando eu falo que as nossas crianças merecem receber o kit escolar, a mochila e o uniforme, eu não quero dizer que isso vai tirar o direito de valorizarmos os nossos servidores. Pelo contrário, eu acho que dá para fazer as duas coisas. Valorizar o servidor... para colocar a prioridade do professor. Valorizar valorizar o servidor, e inclusive em todas as falas que eu falei, que é a nossa prioridade para que a gente possa construir tudo que nós queremos de todas as áreas, é a valorização dos nossos servidores. Rever o plano de carreira, estrutura necessária que eu falei lá no início, o ambiente adequado para que vocês possam exercer a função. O que eu quis dizer em relação ao kit escolar vai de encontro com o que você falou. A gente precisa enxergar a educação como um todo, e eu vejo que com uma boa gestão, uma boa equipe, dá para a gente fazer esse casamento perfeito, de valorizar o servidor e proporcionar uma educação de qualidade para as nossas crianças. Pode ter certeza que esse vai ser o reflexo da nossa gestão, um governo extremamente participativo. Nós vamos implantar na nossa gestão a modernidade, nós temos que trazer o que há de mais moderno, o que é bom nós precisamos copiar. Com a ajuda de vocês, nós vamos criar mecanismos e ferramentas para valorizarmos os nossos servidores e dar uma educação de qualidade para a nossa gente. Nós vamos ter esse governo participativo, tá?
de conversar mesmo com todas as categorias, conversar com quem está lá na ponta, e nós vamos ter um governo preventivo. E para que a gente não faça com que a nossa cidade adoeça, nós temos que investir muito na educação. Quando a gente gasta dinheiro com a educação, a gente não está gastando, a gente está investindo. É o que eu falo, quando a gente gasta um dinheiro no esporte, não é despesa, é investimento, porque é mais barato cuidar dos nossos alunos na sala de aula, numa quadra de futebol, num palco de um teatro, né, numa aula de dança, do que cuidar de qualquer um lá no socioeducativo. Eu vejo que a educação é importante, mas ela é atrelada a todas as outras áreas. Aí sim, nós vamos ter uma educação, uma saúde, um esporte, um trânsito, tudo melhor. Pode ter certeza disso. Quero agradecer, Thiago, por ter Eu que agradeço. disponibilizado estar aqui conosco. Eu que agradeço. Uma boa sorte para você. Obrigado.